Saudações, colegas do canal Ciências Criminais. Meu nome é André Sampaio e eu estou aqui para falar com vocês um pouco sobre a imparcialidade judicial. Como é que podemos começar a falar da imparcialidade? Acho que a melhor forma de falarmos sobre imparcialidade é começarmos pela própria lei. O que é que a lei brasileira fala quando ela busca a figura de um juiz imparcial? Na verdade, por incrível que pareça, a nossa Constituição Federal, em nenhum momento, ela traz explicitamente a garantia da imparcialidade. Mas não precisamos ir muito longe para encontrá-la. Basta acessarmos a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, o conhecido mais por Pacto de São José da Costa Rica, que a gente encontra, por exemplo, em seu artigo 8º, inciso 1, a mensagem de que toda pessoa terá o direito de ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela ou na determinação de seus direitos e obrigações de caráter civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. Aqui a gente encontra muito bem estabelecido o princípio ou a garantia da imparcialidade do juiz. Só que, como uma norma aberta, como toda norma aberta, precisa de um pouco de regras para a sua aplicação. Isso nos faz chegar até o nosso CPP, nos seus artigos, mais expressamente o 254, mas do 252 ao 256, nós encontramos regras relacionadas tanto ao estabelecimento do juiz natural, que é garantia umbilicalmente ligada à imparcialidade, como regras que podem implicar na suspeição do magistrado. Se ficarmos pura e simplesmente no 254, que são as regras relativas à suspeição do magistrado, vamos ver o tratamento extremamente frágil que o legislador de 41 atribuiu à fixação da imparcialidade judicial. Porque esse juiz ele se daria por suspeito ou poderia ser recusado em 6 situações. Amizade íntima ou inimizade capital é uma delas. A segunda, se cônjuge, ascendente e descendente estiver respondendo por fato análogo, cujo caráter criminoso haja controvérsia. O terceiro, se ele próprio, cônjuge, parente, consanguíneo ou afim até o 3º grau, sustentar demanda ou responder a processo que tem que ser julgado por qualquer das partes, no caso de partes magistrados, obviamente. 4, se tiver aconselhado qualquer das partes, o 5º fala de se for credor ou devedor, tutor ou curador, e finalmente o 6º, se for sócio, acionista ou administrador da sociedade. Então nós percebemos que o 254, ele delimita situações de interesses subjetivos, nos quais o juiz poderia se dar por suspeito. Dos incisos do 254, eu destaco particularmente o inciso 4, se tiver aconselhado qualquer das partes. Me parece que é o único inciso aqui dos 6 presentes que o legislador não buscou balizar um interesse subjetivo do juiz, mas sim uma postura, ou seja, no momento em que ele externa não poder mais ser um órgão imparcial. Curiosamente, se formos ao CPC, vemos o tratamento que o CPC dá à imparcialidade, nós vamos encontrar o artigo 135, que vai ter mais ou menos as mesmas regras do 254 do CPP, mas vai trazer um inciso 5º no artigo 135, que diz que o juiz se dará suspeito se for interessado no julgamento da causa em favor de uma das partes. É uma norma muito mais aberta, porque traz a figura do interesse interessado em favor de uma das partes, sem explicitar o que é que seria esse tal de interesse. Uma das discussões sustentadas não só na doutrina, mas também em sede jurisprudencial, é se o 254 do CPP seria números clausos. Eu teria um rol taxativo de situações, fora delas o juiz seria automaticamente imparcial e apto para o julgamento.
É uma discussão que merece um aprofundamento maior, mas, em um primeiro momento, me parece absurdo entender que se trata de um rol taxativo, porque estamos falando de uma garantia da jurisdição. Estamos falando de algo que Zaffaroni já escreveu, no sentido de, sem ela, sequer podemos falar de jurisdição, porque só se fala de jurisdição a partir do momento que temos um órgão imparcial apto para colocá-la em prática. E o que seria, então, essa tal da imparcialidade? Ou melhor dizendo, como é que a imparcialidade deveria ser tratada não só pelas nossas leis, como pelos nossos tribunais? Eu separei 3 pontos que devem estar presentes quando falamos de imparcialidade judicial. São 3 pontos principais. Os 2 primeiros, eles possuem uma conexão estreita. O terceiro complementa, infelizmente, se vê alheio da imensa maioria das decisões dos tribunais brasileiros. O primeiro ponto é a chamada imparcialidade, ou imparcialidade, como os espanhóis chamam. A imparcialidade implica que o juiz não seja parte. Por óbvio, não pode se buscar a imparcialidade de quem é parte. É por isso que soa um tanto quanto grotesco alguns representantes do Ministério Público quererem se entender como imparciais, mesmo defendendo ali alguma espécie de interesse, ainda que seja um interesse social, supostamente. O segundo ponto, muito próximo do primeiro, é o da terzietà, um termo italiano que implica que o juiz seja um terceiro. Mas, em ele não sendo parte, ele já não é um terceiro, ele pode não ser parte no sentido estrito da palavra, no sentido estrito do termo, mas ele pode estar tão conectado com uma das partes da situação que o seu caráter de terceiro não interessado poderá estar enormemente prejudicado. Então, ele não pode ser parte, ele tem que ser um terceiro, que não tenha interesse com o processo. Até aí, nossa legislação já contempla muito bem a figura da imparcialidade, tanto no 254 do CPP, como nas situações do 135 do CPC, que inclusive, vale lembrar, pode ser usado analogamente para complementar as normas do CPP. Mas falta um terceiro ponto da imparcialidade que, infelizmente, fica alheio da imensa maioria das decisões judiciais brasileiras, que é a alteridade. O magistrado ele não pode ser parte, o magistrado tem que ser um terceiro, mas o magistrado tem que ser um outro absoluto. Ele não pode se confundir com nenhuma das partes. Ele não pode em nenhum momento assumir um papel que é íncito a uma das partes em uma situação jurídica. É por isso, por exemplo, que um juiz não pode, em que pese a legislação processual penal brasileira trazer em sentido contrário, produzir provas. Porque quando ele produz provas, ainda que seja para a defesa do réu, mas quando ele produz provas, ele se confunde com uma das partes, ele perde o seu caráter de outro, de absolutamente outro, e ele passa a assumir uma postura que não se coaduna em absoluto com a necessidade da sua imparcialidade. Não estamos com isso, obviamente, defendendo a figura de um juiz samambaia, de um juiz que nada faz, um juiz que é vítima da expropriação dos seus poderes pelas partes. Muito pelo contrário. Os poderes realmente judiciais, os poderes que devem estar nas mãos do juiz, são imensos e devem continuar nas mãos deles, que é o poder de proteger todas as garantias processuais, todo o ritual processual e, no final das contas, o seu momento apoteótico, o poder de decidir. Poder maior que esse dificilmente se encontraria em qualquer tipo de modelo processual encontrável. E, por fim, é importante que nós frisemos a necessidade desses 3 pontos, imparcialidade, terzietà e alteridade, encobertos
por a figura da estética da imparcialidade. A justiça, não basta que a justiça seja feita, mas ela precisa ser vista, sendo feita, como dizem os americanos, ou seja, não adianta que eu tenha regras que delimitem, que tentem balizar, que tentam estruturar a imparcialidade do juiz. Se o seu comportamento, a sua linguagem, a sua postura, o seu agir vão de encontro a essas regras. Não é algo totalmente alheio aos tribunais, já se encontra em tribunais europeus e tribunais norte-americanos, muitas vezes, a figura da estética da imparcialidade, do juiz que precisa parecer imparcial. Ele não pode se exceder em gestos, em posturas, em linguagem. Então, não podemos ter, por exemplo, juízes que decretam reiteradamente as prisões dos réus, ainda que os tribunais aos quais estão submetidos relaxem tais prisões. Não podemos ter juízes que, na hora que o advogado fala, sai da sala, ou simplesmente bufa, ou vira a cadeira, a mesma coisa se o fizesse com um promotor de justiça. Não podemos ter juízes que pegam o veículo apreendido, o veículo sequestrado do réu, e resolve dar uma voltinha nele. Esses são tipos de posturas que não se coadunam com a figura da imparcialidade. E sem imparcialidade, repito, não há jurisdição. Eu agradeço a audiência e espero estar presente em outra oportunidade para falar com vocês do canal Ciências Criminais. Abraço a todos.